Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Então, a partir do versículo 20, nós vamos ler até o versículo 30. E eu peço àqueles que estão em condições e que encontraram a passagem bíblica, que por favor se coloquem em pé para a leitura da palavra. Se encontra em Mateus 26, versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Coisa séria, hein? E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a mesma. Nos ajude, nos abençoe aqui, Pai, para que saímos daqui com a compreensão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e com as nossas vidas transformadas. Oramos e pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos, se alguém puder me trazer um copo com água, por favor. Irmãos, Jesus, aqui na noite que ele estava para ser traído por Judas Iscariotes, na verdade, na noite que ele foi traído por Judas Iscariotes, ele está instituindo a ceia do Senhor. Ele pega do pão e do cálice, do fruto da vide, ou do vinho, do suco de uva integral ali, ele pega do fruto da videira e dali ele institui a ceia do Senhor, dizendo: este é o meu corpo e este é o meu sangue. E quando ele se refere ao sangue, ele diz que aquele sangue ali é o sangue do Novo Testamento. O sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos, com uma função, para a remissão dos pecados. Então, eu gostaria de hoje falar com os irmãos sobre esse Novo Testamento. Nós temos na Bíblia o Antigo Testamento, Novo Testamento com 27 livros. Então, esse é o Novo Testamento a quem Jesus se refere? Não, não é esse. Na verdade, o Novo Testamento com os 27 livros contam a história de como se deu início o Novo Testamento instituído por Jesus. Mas então, nós vamos hoje falar sobre essa questão do Novo Testamento. Amados, quando nós falamos sobre o Novo Testamento, a palavra testamento tem o mesmo sentido de pacto ou aliança, ou testamento. Todas as palavras significam a mesma coisa: um acordo, um pacto, uma aliança ou um testamento. Quando nós falamos sobre pacto na Bíblia, pacto, aliança, e não só na Bíblia, mas também no nosso viver diário, existem 4 bases para você poder tratar de um pacto, tá? Principalmente em relação a Deus. Primeiro, quais são as partes envolvidas? Se você vai assinar um acordo, se você vai assinar um contrato, se você vai fazer um pacto, uma aliança, deve haver partes envolvidas. Por exemplo, nós temos o casamento.
casamento entre um homem e uma mulher, duas partes envolvidas. Tá? O pacto que Deus faz com Abraão, entre Deus e Abraão. O pacto que Deus faz com Moisés, entre Deus, na verdade, que Deus faz com o povo, através de Moisés, que era o intermediário, entre Deus e a nação de Israel, de Judá. Nós temos, então, as partes envolvidas, lembra disso, tá bom? Nós temos também as condições do pacto. Se é um pacto condicional ou se é um pacto incondicional. Condicional é quando Deus fala, eu vou fazer a minha parte se você fizer a tua. Então, se me obedecerdes, eu te abençoarei, eu te darei vida. Se me desobedecerdes, eu te darei a morte, por exemplo, tá bom? De uma forma bem simples para a gente poder compreender aqui. E há os pactos incondicionais, que é quando Deus fala, Abraão, de ti farei uma grande nação, ponto final. Não há nada que você precise fazer para que eu faça de você e dos teus descendentes uma grande nação. Okay? Então é o pacto incondicional, aquilo que Deus promete, independente da vontade do homem, independente da ação humana. Também nós temos que levar em consideração os resultados daquela aliança, daquele pacto. Ou seja, as consequências daquele pacto. Então, bênçãos ou maldição. Deus faz um pacto com a nação, de Israel. Farei de vocês um povo peculiar, farei de vocês uma nação santa, um sacerdócio real, se guardardes a minha aliança. Mas se vocês não guardarem a minha aliança, se vocês forem após outros ídolos, se vocês se desviarem dos meus caminhos, então eu os espalharei por todo o mundo, por toda a terra, por todas as nações, sereis espalhados. Maldição. Então, os resultados. O pacto pode trazer bênção, ou a consequência bênção ou maldição, dependendo de se você cumpre com um acordo ou se você quebra aquele pacto. E em quarto lugar, a garantia. Precisa haver um penhor, precisa haver uma garantia para estabelecer aquele pacto. Geralmente, Deus usava, quando alguém fazia um pacto, uma aliança com Deus, havia morte, sacrifício de animais. Deus, quando fez um pacto com Abraão, ele partiu os animais no meio, fez um corredor com aqueles animais, e Abraão ia expulsando os animais, né, que queriam vir para comer os animais mortos, e ali Deus passa no meio, enquanto Abraão dorme, e ali Deus estabelece o pacto com Abraão. Então, qual foi o elemento de que estabeleceu o pacto ali? A morte dos animais. Deus, como ele não tem nada acima dele, ele é o superior a tudo. O Antigo Testamento nos diz que, também o Novo, nos diz que Deus, por não ter nada acima dele pelo que ele jurasse, ele jurou por ele mesmo. Pelo que mais alto havia, por ele mesmo. Então, ele garante, a minha palavra é a garantia. Ok? Então, recapitulando aqui, as partes envolvidas, as condições, se é condicional ou incondicional, os resultados, bênção ou maldição, e as garantias, ou seja, o elemento estabelecedor daquele pacto. Tá bom? Morte de animais ou o próprio Deus com a sua própria palavra, jurando por si mesmo. Quando Jesus fala que esse é o sangue do Novo Testamento, se é novo tem que haver um velho. Vocês concordam comigo? Precisa ter um velho. Então vamos lá no Antigo Testamento, agora em Êxodo capítulo 19, e nós vamos ver que pacto antigo é esse. Nós temos aqui a situação em que o povo está no êxodo, na saída do Egito. Eles saíram do Egito, eram escravos, foram libertos. Deus mandou Moisés para libertar o povo. Eles estão peregrinando no deserto. E no terceiro mês, diz aqui no versículo 1 do capítulo 19, e ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo:
assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente, condição, preste atenção, condicional, partes envolvidas, Deus e a casa de Jacó, intermediário, Moisés, condição, condicional ou incondicional? Condicional, porque tem o se, diligentemente. Então veja, Deus vai fazer uma proposta para o povo aqui, uma proposta. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus está agora colocando aqui o resultado. Se vocês obedecerem, o resultado será esse: sereis propriedade peculiar entre todos os povos. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo, separado. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Israel recebeu a proposta. Deus fala: Moisés, vá lá e faça essa proposta para o povo. Se guardarem a minha aliança, farei deles uma nação especial. Moisés desce o monte, vai até os anciãos do povo. Veja só, versículo 7. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Ou seja, o povo falou: nós aceitamos o pacto, pode, que Deus mandar faremos, aceitamos o acordo. Então Deus volta para Moisés e ali Moisés volta para Deus e ali fala para Deus. O povo aceitou a proposta. Então Deus fala: muito bem, então nós vamos estabelecer este pacto, vamos estabelecer esta aliança. Então Deus fala aqui para Moisés, resumindo, que Moisés deveria novamente subir no monte, e lá do monte seria coberto com uma nuvem, e de lá ele daria para o povo as leis que o povo deveria obedecer, que hoje é conhecido como as leis mosaicas, mas é lei divina, as leis divinas, tá? E aí dá todas as instruções aqui de como Moisés receberia essas tábuas, receberia essas leis, tá bom? E aí quando nós chegamos no capítulo 20, então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E aí ele dá os 10 mandamentos, os famosos 10 mandamentos. Mas não só os 10 mandamentos. Se você perceber, tem mandamentos no capítulo 20, 21, 22, 23 de Êxodo. Deus está dando a lei, Deus está estabelecendo com o povo a aliança. Olha, essas aqui são as regras. Vocês vão ter que andar conforme as minhas regras, conforme o que eu quero, conforme a minha vontade. E essa aqui é a minha vontade para vocês. Então dá as leis acerca de vários, principalmente em relação a outros povos, a outros ídolos, sobre casamentos, sobre vários aspectos. Quando chega no capítulo 24 de Êxodo, fique comigo, irmãos, tá bom? Não perde a linha de raciocínio aí não, que é importante. Já nós vamos amarrar tudo, tá? Mas é importante nós lermos estes versículos aqui para entendermos. Quando chega no capítulo 24, Deus fecha o pacto, tá? E aí, do versículo 1 até o versículo 12, vai contar a história toda aqui, mas devido ao tempo, nós vamos ler aqui a partir do versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue, olha o sangue aparecendo aí, e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos.
Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Foi o sangue da primeira aliança, o sangue de animais, o sangue de bezerros. Ok? Aqui foi feito o primeiro pacto, o primeiro testamento, ou, como hoje nós dizemos, o Antigo Testamento. Deus fechou com eles um acordo. Então, entre Deus e Israel, condicional ou incondicional? Condicional, o povo deveria obedecer para receber a bênção de ser um povo peculiar. Os resultados é que eles seriam abençoados, seriam uma nação santa, um povo escolhido, uma nação poderosa, e o elemento ali que foi usado como uma garantia para fechar aquele pacto, animais, sangue de bezerros. No casamento usamos a aliança de ouro, não é? O círculo. Ali foi o sangue de bezerros que foi derramado. Encurtando a história, porque também nós não temos tempo aqui para fazer uma análise mais detalhada, Israel não conseguiu guardar a aliança. Não conseguiu. Infelizmente, se encurvaram a outros deuses, a Baal, a Astarote, os deuses dos Moabitas, se misturaram com outros povos, tendo casamentos mistos. Não conseguiram guardar a lei do Senhor, não conseguiram guardar a aliança. Então, Deus fala: vocês invalidaram a minha aliança. Como consequência, eles foram espalhados por todas as nações. Foram levados em cativeiro, primeiro pela Síria e depois pela Babilônia. Um grupo conseguiu voltar, o outro está espalhado por aí pelo mundo até hoje, né? E então, e agora? Acabou? Acabou. Aí o profeta Jeremias, o último dos profetas, a falar para a nação, falar para os reis, dizendo: arrependei-vos, Deus vai mandar contra vocês a Babilônia, Deus vai mandar contra vocês os gentios para espalhá-los. E o povo não quis ouvir Jeremias. Deus, através de Jeremias, traz uma profecia de uma nova aliança, porque eles invalidaram essa aliança aqui do Sinai. Vamos abrir agora em Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Versículo 31. Jeremias está alertando o povo. Foi na época desse profeta que o povo foi levado em cativeiro. Tá? Então ele está alertando: olha, vocês estão nos seus últimos dias aqui na terra prometida. Vocês estão nos seus últimos dias aqui. Logo, logo, o tempo de vocês aqui vai acabar. E aí Deus, através de Jeremias, diz o seguinte, Jeremias 31, 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Que aliança foi essa? Do Sinai, com Moisés como intermediário. Entende? Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Se invalidou, não tem mais valor. Perderam a bênção. Tá? Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, mas nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então a aliança que Deus está prometendo aqui através do profeta Isaías, diz que vai ser no futuro, depois daqueles dias, vai ser no futuro, tá?
e os benefícios dessa aliança, ou os resultados desta aliança. Quais seriam? Primeiro vamos pegar as partes envolvidas. Entre quem? Deus e a casa de Israel e a casa de Judá, versículo 31. Tá? Que agora o reino já está dividido, já tem 2 polos. Então, as partes envolvidas, Deus e o seu povo, amado. Condicional ou incondicional? Incondicional, Deus, farei. Veja que Deus fala, eu farei esse pacto se vocês... Não, eu farei uma aliança nova, diferente. Quais são os resultados? Deus fala que colocaria a lei no interior do seu povo, no interior da sua nação. Colocaria a lei na sua mente, ou como aqui diz, no seu coração. Veja, lá no Monte Sinai, Deus estava escrevendo as leis para que Moisés ensinasse para o povo a lei e para que o povo obedecesse aquela lei escrita. Mas nessa nova aliança, as pessoas terão a lei na sua mente. Ninguém vai precisar aprender a lei. Todos já conhecerão. Todos já saberão por natureza a lei, a vontade de Deus, o desejo de Deus. Por natureza, todos já saberão. E não só isso, ele diz também, e eu serei o seu Deus, ou seja, nessa nova aliança terá um bom relacionamento com Deus. Também diz que todos conhecerão ao Senhor, versículo 34, ninguém ensinará mais cada um ao outro, porque todo mundo já sabe, não precisa uma pessoa, não precisa mais de professor, de pastor, não precisa mais, todos já sabem tudo, tá? E ele fala, conhecer ao Senhor, não vai precisar ninguém chamar outra pessoa para conhecer ao Senhor, você não vai precisar da pregação do Evangelho, você não vai precisar chamar a pessoa para vir a Deus, porque todos ali, na casa de Israel, na casa de Jacó, já conhecerão ao Senhor. Todos já serão, digamos assim, convertidos ao Senhor. Que maravilha, hein? Coisa boa, né? Não só isso, mas ele diz também, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, nessa nova aliança, haverá perdão de pecados. Perdão de pecados também. Então, nós temos as partes, já descobrimos quais são as partes. Nós temos as condições, descobrimos que é incondicional. Temos os resultados, que são maravilhosos. Todos conhecerão o Senhor, todos conhecerão a lei de Deus. E nós temos também, precisamos descobrir qual é a garantia. Concorda comigo? Qual é o elemento do pacto? É um animal? É um sangue? Qual é? Acho que os irmãos já sabem a resposta, né? Entende? Agora a gente vai para Mateus 26. Volta lá no nosso texto base. Mateus 26. E 26. Veja o que Cristo diz. Na verdade, o versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Profetizado por quem? Por Jeremias. Quando Jesus falou isso, ele levantou ali o cálice e falou para os 12: este aqui é o sangue do Novo Testamento. O que automaticamente veio na mente daqueles judeus, daqueles 12 judeus que estavam reunidos com Cristo ali? Profecia de Jeremias. Entende? Uma nova aliança Deus está fazendo com o seu povo agora. Moisés foi o intermediário da primeira aliança. Quem é o intermediário da nova aliança? Cristo. E ele fala que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jeremias 31, 34, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Veja que se conclui, se completa em Cristo. Então, o elemento ou
o elemento de garantia, o selo, o penhor, é Cristo. Ali, quando Cristo está na cruz do Calvário, e Ele é entregue, crucificado, e sangra, e o seu sangue é derramado. Quando Moisés matou os bezerros, ele pegou metade do sangue e foi jogando sobre o povo. Assim também o sangue de Cristo, simbolicamente, óbvio, espiritualmente, é projetado sobre as nossas vidas, nos purificando dos nossos pecados. Entende? Então este é uma nova aliança, diferente da primeira. Não é mais condicional. Deus fala, eu farei. E quando Cristo morreu, disse, está consumado. Foi estabelecido a nova aliança. Deus, ali naquele momento, fez um pacto com Israel e com a casa de Jacó. E nós, como é que nós estamos nessa aliança aí, nesse pacto? Bom, aí você tem que ir para o livro de Efésios, que diz que antes nós estávamos estranhos às alianças, estranhos às promessas, separados de Deus, separados da nação, e agora, juntando com Romanos, nós somos enxertados, e agora nós fazemos parte deste povo, desta nação. Então, de tabela, né, nós entramos aí pela graça, que isso é graça, entende? Entramos nessa aliança, nessa nova aliança. Não era para nós não, irmão, vocês entendem isso? É para a casa de Israel. Mas nós podemos participar desta aliança em Cristo, somente nele, entende? E aí a pergunta é, já está em vigor esta aliança? Calma aí, tá? Lembra primeiro dos resultados. Todos conhecerão o Senhor. Nós ainda estudamos a Bíblia? Estudamos. Precisamos ainda aprender a lei? A lei está totalmente gravada na nossa mente? Ainda não. Todo Israel já conhece o Senhor? Ainda não. Então, como assim? Não estou entendendo. Então, deixa eu tentar. Vou responder com perguntas, tá? Quando Deus fez pacto com Abraão, com Davi, ok? Deus fez um pacto com Davi, que de Davi haveria um herdeiro do trono que reinaria eternamente. Já fez o pacto, já fez a promessa. Isso já se cumpriu? Ou está se cumprindo? Cristo já está reinando? Não. Os judeus ainda estão aguardando essa promessa se cumprir na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus fez o pacto para Abraão, que faria dele uma grande nação, disso aí ele já fez, né? Mas fez um pacto que eles herdariam a terra por completo, desde Dan até Berseba, e ali eles ficariam, morariam na terra deles. Isso já se cumpriu? Ainda não. Está para se cumprir também. Ainda há judeus espalhados por todas as nações. A nova aliança já foi feita, já foi estabelecido? Já foi estabelecido. Mas já está em vigor, já se cumpriu essa nova aliança? Os efeitos dessa nova aliança? Ainda não. Ainda não. Precisa haver um momento específico em que essas promessas aqui de Jeremias se cumprirão. Quais promessas? Eu vou repetir aqui para vocês. Como Deus diz, olha, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Então, estamos aguardando isso aqui se cumprir. Será que temos uma dica de quando isso se cumprirá? Veja só, volta lá em Mateus 26, tá? Versículo 28, Jesus fala do sangue para a remissão dos pecados. Versículo 29, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco, aonde? No reino de meu Pai.
Entendeu? Então, quando é que essa nova aliança, esse novo testamento aqui se cumprirá na sua totalidade? Com todos conhecendo o Senhor, com todos com a lei gravada em seus corações e suas mentes. No reino de meu Pai. Entende? Mas e se eu morrer antes do reino? Ué, e a promessa da ressurreição? Ressuscitaremos em um corpo glorificado, e com esse corpo glorificado entraremos no reino. E com esse corpo glorificado, a lei de Deus está na nossa mente. Você não precisa ficar aprendendo mais a lei de Deus. O seu corpo é novo, é um corpo que Cristo te deu, sem contaminação com o pecado. Você já sabe tudinho ali, da vontade de Deus na sua cabeça. E todos conhecerão a Deus ali naquele momento. É algo que está fechado. Então, a nova aliança é Cristo, é o próprio Cristo que verteu o seu sangue, e através dele nós podemos ter essa promessa de entrar neste reino maravilhoso que está prometido aos judeus. Mas nós, enxertados na oliveira, podemos entrar também. Deu para entender? Então, que bênção, né? Que maravilha nós podemos fazer parte dessa nova aliança pela graça de Deus. E aí diz que eles cantaram o hino. Há uma suposição de que esse hino seja o Salmo 100, deixa eu conferir aqui para não falar errado, que seja o Salmo 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. E o Salmo vai a cada versículo dizendo, porque a sua benignidade ou graça dura para sempre. Rodu ladonai kitov, que leolam rasdou. Rodu ladonai kitov, louvai ao Senhor, ou rendei graças ao Senhor, que leolam rasdou, porque a sua misericórdia, ou benignidade, ou graça, dura para sempre. Louvai ao Senhor. Entende? Então, bem provável que eles cantaram este hino, se levantaram e saíram ali para o Monte das Oliveiras, e aí acontece aquela cena triste, em que Jesus está orando e pede para os outros ficarem orando com ele, e Judas já está lá atraindo Jesus, né? E de repente chega a turba, e a partir dali Cristo já começa o processo de ser injustiçado, de ser incriminado ilegitimamente, ser julgado ilegitimamente. Quando se vê, logo ele já está crucificado, derramando o sangue da nova aliança, do novo pacto que foi feito para a remissão dos pecados, para derramado por muitos. E esse muitos, tá? Inclui o teu nome aí, por mim. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre mesmo, Senhor. Obrigado porque nós vemos que na Bíblia nada é em vão, nada do que o Senhor faz é à toa, que desde os primórdios, lá atrás, Senhor Deus, o Senhor já tem um plano de redenção para o teu povo, para o teu Israel e para a tua amada igreja, Senhor. Ó Deus, esteja conosco, Senhor Deus, nos ajudando, Senhor Deus, a sempre louvar o Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre, Senhor Deus. E nós suplicamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a sempre lembrar disso, ó Pai, que o sangue foi derramado por nós, sangue precioso, sangue de valor, ó Pai. Como o irmão Rafael leu hoje na abertura do hino, como precioso sangue de um cordeiro imaculado e sem defeitos, ó Pai. Não fomos resgatados, ó Pai, com preço de prata, ou ouro, ou pedras preciosas, mas com o sangue da nova aliança, ó Pai, que foi feito por nós e por muitos, foi derramado por muitos. Obrigado mesmo, Senhor Deus. Nos ajude a sermos gratos ao Senhor por isso e valorizarmos isto para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.